Desde pequena sempre fui uma mulher de fibra. Me chamo Iracema, tenho 74 anos e vivi uma vida cheia de altos e baixos. Mas nunca imaginei que o maior golpe que eu levaria na vida viria justamente de quem eu mais amava, meus próprios filhos. Hoje, quando olho no espelho e vejo essa senhora de cabelos brancos e olhar cansado, me pergunto como cheguei até aqui. E mais do que isso, como não enxerguei antes o que estava acontecendo bem diante dos meus olhos. Não foi fácil tomar coragem para contar essa história. Mas se tem algo que aprendi com tudo o que vivi, é que a verdade sempre encontra uma forma de vir à tona. Na época, eu morava sozinha numa casinha simples que era o meu mundo. O quintal tinha um pé de goiaba que meu falecido marido plantou no dia em que compramos a casa. Toda vez que aquela árvore florescia, era como se ele estivesse ali comigo. Meus dias eram calmos. Eu fazia crochê, cuidava das plantas e assistia televisão, esperando ansiosa pelas visitas dos meus filhos, que, para ser sincera, estavam cada vez mais raras. Meu filho mais velho, o Roberto, sempre foi o mais ambicioso. Trabalhava com negócios e vivia dizendo que eu devia vender a casa, ir para um apartamento pequeno, mas moderno, segundo ele. Minha filha, a Marinalva, era mais reservada, mas andava estranha nos últimos meses. Me ligava pouco, e quando vinha parecia estar sempre com pressa, como se estivesse ali só por obrigação. Foi numa manhã de quarta-feira que tudo começou a mudar. Eu tinha acabado de passar um café quando os dois chegaram juntos, coisa que não acontecia há anos. Sorriram, me abraçaram e disseram que estavam preocupados comigo, que haviam notado algumas mudanças no meu comportamento. Falaram que eu andava esquecida, que já não era mais segura para morar sozinha. Fiquei assustada. Claro que de vez em quando eu esquecia onde tinha posto os óculos, ou se já tinha tomado o remédio. Mas quem não esquece uma coisinha ou outra com a idade? Nunca deixei de pagar uma conta, nunca me perdi na rua, nunca me senti incapaz, Mas eles insistiram. Disseram que já tinham conversado com um médico e que seria melhor eu fazer uns exames. Achei estranho, mas aceitei. Afinal, eram meus filhos, né? Achei que estavam preocupados comigo. Só que os exames nunca aconteceram. No dia seguinte, vieram me buscar dizendo que eu passaria uns dias numa clínica de repouso. Disseram que seria bom para mim, para minha cabeça. Que eu ia ficar num lugar tranquilo, com profissionais por perto. Levaram minha mala pronta. Uma mala que eu nem tive tempo de arrumar. Lembro como se fosse hoje. Senti um aperto no peito quando vi a porta da minha casa se fechando atrás de mim. Era como se eu estivesse sendo arrancada de mim mesma. A tal clínica era longe, num bairro que eu nunca tinha visto. Chegamos e já fui recebida por uma enfermeira que pegou minha bolsa e disse que agora eu estava em boas mãos. A partir daí, tudo virou um pesadelo. Me colocaram num quarto pequeno, com grades na janela. Tiraram meu celular, meus documentos, até meu crochê levaram. Os dias passaram e eu comecei a perceber que aquilo não era um lugar de descanso. Era um lugar de confinamento. E o pior, ninguém me dizia o que estava acontecendo. Quando perguntava, diziam apenas que eu tinha que me acalmar, que eu estava ali por ordem dos filhos. Meus filhos apareciam pouco. Quando vinham, olhavam para mim com aquele olhar de pena, como se eu estivesse doente, como se eu fosse uma criança sem consciência. E foi aí que comecei a desconfiar. Alguma coisa estava errada, muito errada. Eu não tinha Alzheimer. Eu sabia quem eu era, onde eu estava e o que estavam tentando fazer comigo, mas ninguém me ouvia. E quando descobri o que estava por trás de tudo aquilo, meu mundo desabou. Acordei numa madrugada com o coração apertado. Já fazia dias que eu estava ali naquela clínica sendo tratada como uma doente, que mal sabia amarrar o próprio sapato. Os funcionários me chamavam de Vovó Iracema. Falavam devagar comigo como se eu fosse uma criança. E me davam remédios que eu nem sabia o nome. Eu fingia que tomava, mas jogava debaixo da língua. Depois cuspia no papel higiênico. Eu não confiava mais em ninguém. Foi num desses dias, enquanto eu fingia dormir, que ouvi uma conversa atrás da porta. Era a enfermeira-chefe com um homem que parecia estar cobrando por alguma coisa. Ele disse algo que gelou minha espinha. Já tá tudo em andamento. A papelada da curatela foi assinada.
Logo, logo eles conseguem vender o imóvel. Imóvel? Papelada? Curatela? Meu coração começou a bater forte. Eu não entendi tudo de imediato, mas entendi o suficiente. Eles estavam usando a desculpa da minha doença para me tirar os direitos. Curatela, descobri depois, era uma forma de alguém se tornar responsável legal por outra pessoa, como se eu fosse incapaz de cuidar da minha vida. E estavam fazendo isso pelas minhas costas, sem que eu pudesse me defender. Comecei a juntar forças. Não podia mais fingir que estava tudo bem. Precisava dar um jeito de sair dali, ou pelo menos avisar alguém. Mas quem? Lembrei da Vera, uma amiga de muitos anos que morava a 2 ruas da minha antiga casa. Ela era desconfiada, observadora, sempre dizia que não confiava no jeito do Roberto. Talvez ela pudesse me ajudar. Mas como entrar em contato com ela se eu não tinha telefone, não tinha nada? Foi aí que notei um detalhe. O moço que entregava a comida no quarto todos os dias deixava a bandeja e ia embora por uns minutos. Comecei a guardar papel, anotar tudo que eu lembrava dos nomes dos médicos, dos funcionários, da conversa que ouvi. E quando tive a chance, escrevi uma carta curta e escondi no meio do guardanapo. No outro dia, quando ele veio com a comida, olhei nos olhos dele e falei baixinho. Moço, me ajuda. Essa carta é para minha vizinha. Por favor, entrega para ela. É coisa de vida ou morte. Ele hesitou. Olhou para os lados, meio nervoso, mas depois assentiu. Pegou a carta discretamente e saiu sem dizer nada. A partir daquele momento, cada segundo era uma eternidade. E se ele não entregasse? E se ele contasse para os meus filhos? E se eu estivesse mesmo sozinha? Mas no fundo, alguma coisa me dizia que minha vida estava prestes a mudar. 2 dias depois, escutei uma confusão no corredor. Vozes altas, passos apressados. Meu coração disparou. A porta se abriu com força. E quem apareceu foi a Vera, com os olhos marejados e a expressão de quem tinha acabado de descobrir um crime. Iracema, minha santa! O que fizeram com você? Ela me abraçou forte. Eu chorei. E ela chorou também. Vera contou que ficou em choque ao receber a carta, que correu para minha casa e descobriu que já estavam começando o meu processo de venda, que havia um documento assinado por mim, mas a assinatura não era minha. Meus filhos estavam tentando me dar como incapaz para pegar tudo. Ela me prometeu que não ia me deixar ali, que já tinha falado com uma advogada e que juntos iriam me tirar daquele lugar. Foi a primeira vez que senti esperança. Mas o caminho até a liberdade seria mais difícil do que eu imaginava. A Vera saiu dali com o olhar firme, daquele tipo que não promete sem cumprir. E eu fiquei deitada naquela cama fria da clínica, rezando para que tudo aquilo não fosse um sonho. Porque até então, eu só conhecia promessas quebradas, palavras vazias e abraços de mentira. Os dos meus próprios filhos. Os dias seguintes foram uma mistura de medo e esperança. A equipe da clínica, percebendo que eu estava mais esperta do que antes, começou a ficar mais rígida. Fecharam a porta do quarto, tiraram até minha Bíblia, dizendo que eu precisava descansar a mente. Um absurdo. Aquilo era um cárcere, não uma clínica. E a cada dia eu via mais claramente. Eu não era paciente ali. Eu era uma presa. Mas Vera não brincava em serviço. No fim daquela semana, apareceu com uma advogada chamada Doutora Helenice, uma mulher baixa com óculos escuros e uma pasta preta cheia de documentos. Assim que entrou no quarto, se apresentou com firmeza. Dona Iracema, fique tranquila. A senhora não está sozinha e a gente vai tirar a senhora daqui. Ela começou a fazer perguntas. O que eu lembrava, se tinha provas, se tinha presenciado alguma conversa suspeita. Mostrei os bilhetes que escondi, contei sobre a conversa que ouvi falarem de curatela. E foi aí que ela me contou o que já havia descoberto. Meus filhos haviam protocolado um pedido de interdição na justiça, alegando que eu sofria de Alzheimer em estágio avançado. Tinham apresentado atestados assinados por um médico, conhecido, da família, que nunca me avaliou. Uma fraude descarada. Isso é crime, dona Iracema. Crime sério. Mas a gente vai precisar de mais provas para derrubar essa farsa. Naquele dia, a doutora pediu que eu continuasse calma. E, principalmente,
que não demonstrasse que sabia de tudo. Disse que voltaria com uma oficial de justiça e uma psicóloga indicada pelo tribunal, e que, se eu conseguisse demonstrar lucidez durante a avaliação, teríamos chance de anular o pedido de curatela. Foi como se me entregassem uma missão de vida. Eu precisava me controlar, me mostrar forte, lúcida, articulada, mostrar que aquela internação era injusta. E por dentro, eu fervia. Porque, sinceramente, manter a calma depois de ser tratada como um estorvo pelos filhos que eu criei, com tanto sacrifício, é mais do que um desafio. É um milagre. Na semana seguinte, tudo aconteceu como o planejado. A oficial chegou, acompanhada da psicóloga. Entraram no quarto com pranchetas, perguntas e olhares de julgamento. Mas eu estava pronta. Falei do meu nome completo, da data de nascimento, de quem era Getúlio Vargas, do nome das capitais do Brasil, de músicas antigas que eu amava, e até recitei um trecho da carta que escrevi a Vera. A psicóloga me olhava com atenção, e eu me agarrava a cada palavra, a cada frase, como quem segura numa boia no meio de um naufrágio. Do lado de fora, Vera esperava ansiosa, e quando as duas mulheres saíram do quarto, vi um aceno quase imperceptível da oficial para a doutora. Era um bom sinal. Dias depois, a juíza responsável pelo processo determinou a suspensão imediata da curatela provisória. E mais, autorizou minha saída da clínica sob responsabilidade da Vera, até que tudo fosse julgado de forma definitiva. Quando soube, caí no choro. Mas o mais emocionante foi sair por aquela porta. Passar pela recepção com a cabeça erguida, sendo ignorada por alguns, encarada por outros, como se eu fosse uma fugitiva. Mas eu não fugia. Eu estava me libertando. Lá fora, Vera me esperava com o carro ligado e uma mala com minhas roupas, resgatada com dificuldade na casa do Roberto. A primeira coisa que fiz ao entrar no carro foi perguntar: "E agora? A gente vai para onde?" E ela, com aquele sorriso que me devolveu a vida, respondeu: "A gente vai para casa, para sua casa." Mas o pesadelo ainda não tinha acabado. E a parte mais suja dessa história estava só começando. Quando cheguei de volta na minha casa, parecia que eu estava pisando num lugar desconhecido. As paredes eram as mesmas. O portão ainda rangia do mesmo jeito. Mas o cheiro, o silêncio e a energia ali dentro já não eram os de antes. Era como se minha própria casa tivesse sido violentada, como se tivessem arrancado a alma dela. A cortina da sala era nova. As cadeiras da cozinha estavam trocadas. E até minha velha cristaleira que eu herdei da minha tia-avó tinha sumido. Vera me ajudou a entrar com cuidado. Eu sentia as pernas bambas, mas não de fraqueza física. Era um cansaço na alma. A casa tinha sido invadida por outra gente, outros hábitos, outras intenções. Roberto e Marinalva haviam morado ali durante minha internação. Eles tomaram conta de tudo como se fossem os donos, como se eu tivesse morrido e deixado o mundo para eles. A primeira coisa que fiz foi procurar pela minha caixinha de lembrança, uma caixa de madeira que guardava cartas antigas, documentos, fotos dos meus pais e do meu marido, e algumas anotações da época em que planejei a compra daquela casa. Quando abri o armário do quarto, meu coração despencou. Ela não estava lá. Sumiram com tudo, Vera. Até com minha história. Ela tentou me consolar, mas eu sabia que aquilo não era só coisa de valor afetivo. Aquela caixa tinha registros importantes, e agora tudo indicava que meus próprios filhos tinham escondido, jogado fora, ou, pior, destruído qualquer coisa que pudesse provar que aquela casa era mesmo minha por direito. Mas a doutora Helenice já tinha dado o próximo passo. Entrou com uma ação de anulação da curatela e outra de restituição de bens e interdição de venda. O juiz acatou o pedido e suspendeu todas as transações feitas em meu nome até segunda ordem. Isso salvou minha casa de ser vendida na calada da noite, como Roberto planejava. O que eu não esperava era o contra-ataque deles. 2 dias depois, recebi uma intimação. Meus filhos estavam me processando por calúnia e instabilidade mental grave. Disseram que eu estava sendo manipulada por terceiros e que Vera e a advogada estavam me usando. Que eu era um perigo para mim mesma e que, por isso, deviam retomar a curatela antes que fosse tarde.
Quando eu li aquilo, me deu um aperto no peito. Não pela ameaça em si, porque eu já estava pronta para brigar até o fim, mas pela frieza das palavras. Meus filhos falavam de mim como se eu fosse uma estranha, como se eu fosse um fardo, uma pedra no sapato que eles precisavam remover para poderem seguir com a vida. Usaram termos técnicos, palavras bonitas, mas o que eles queriam mesmo era meu dinheiro, era minha casa, era me apagar da própria história. Mas eu não ia permitir. Dessa vez, eu não ia me calar, nem fingir que não estava vendo. Eu ia enfrentar. E mais do que isso, eu ia expor tudo. A doutora Helenice reuniu documentos, provas e localizou o médico que tinha assinado os laudos falsos. Um velho conhecido de Roberto, que agora negava ter feito qualquer avaliação médica em mim. Isso foi fundamental para virar o jogo. Enquanto isso, Vera organizava um abaixo-assinado no bairro com vizinhos, colegas da igreja, gente que me conhecia há mais de 40 anos e sabia da minha lucidez, do meu caráter, da minha história. O apoio foi tanto que começou a chamar a atenção até da imprensa local. E aí, um repórter bateu na minha porta. Dona Iracema, a senhora toparia contar sua história? Isso não é só sobre a senhora. É sobre o que estão fazendo com muitos idosos nesse país. Fiquei em choque, porque até então eu achava que era só comigo. Mas ali, pela boca daquele repórter, eu entendi. Existem muitos como eu, que estão sendo silenciados, desrespeitados, descartados. E contar minha história podia ser um grito de resistência para tantos outros. Olhei para Vera, que assentiu com os olhos marejados e disse: Vamos contar tudo. Chegou a hora de todo mundo saber quem são meus filhos. A entrevista foi gravada na minha própria sala. Aquela mesma que meses antes meus filhos tinham tomado como se fosse deles. O repórter, um moço educado, me perguntou se eu queria mudar o nome e esconder o rosto. Mas eu fui firme. Meu nome é Iracema de Oliveira. E eu não tenho vergonha da verdade. Quem devia ter, não sou eu. Falei tudo. Desde o dia em que fui levada à força, até o momento em que reencontrei minha casa como um lugar estranho. Contei das tentativas de silenciamento, da manipulação, da mentira sobre minha saúde. Falei com firmeza, com dor, mas também com uma lucidez que ninguém ali podia negar. A matéria foi ao ar na semana seguinte e, para minha surpresa, viralizou. As redes sociais se encheram de comentários de apoio. Muita gente revoltada, emocionada, compartilhando histórias parecidas. Viúvas, avós, senhoras que tinham perdido suas casas, seus pertences, até suas identidades nas mãos de filhos interesseiros. Era como se, de repente, minha história tivesse dado voz a um grito coletivo que estava entalado há anos na garganta de muita gente. A pressão popular foi tão grande que o Ministério Público entrou no caso. Abriram uma investigação formal contra meus filhos. E foi aí que, pela primeira vez, eles começaram a tremer. Roberto me mandou uma mensagem, a primeira depois de tudo, tentando justificar o que fez. Dizia que era para meu bem, que estava pensando na minha segurança, que o dinheiro da casa seria usado para me manter numa clínica 5 estrelas. Tive nojo, mas não respondi. Já a Marinalva tentou aparecer como vítima. Disse que só assinou o que o irmão pediu, que não sabia de nada, que estava confusa. Ela me procurou pessoalmente, chorando, dizendo que se sentia mal, que não dormia, que me amava. Quase me pegou pelo coração. Mas aí lembrei do dia em que ela assinou um laudo falso, me chamando de incapaz. Lembrei do silêncio dela enquanto eu era trancada numa clínica, dopada como se fosse um animal. E percebi que o choro dela não era por mim, era por ela. Pelo medo do que podia acontecer agora que a verdade estava vindo à tona. Enquanto tudo isso acontecia, a doutora Helenice preparava o processo principal, a reversão da curatela e o pedido de indenização por danos morais, psicológicos e materiais. E Vera, essa mulher virou minha anja da guarda. Dormia em casa comigo, cuidava da comida, me ajudava com os documentos e segurava minha mão nas noites em que eu chorava em silêncio, lembrando de cada frase cruel, de cada gesto frio dos filhos que eu criei com tanto amor.
A audiência definitiva foi marcada para o mês seguinte, e ali, naquele tribunal, seria decidido se eu seria oficialmente considerada capaz, ou se perderia meus direitos para sempre. No dia da audiência, acordei cedo, vesti minha melhor roupa, passei batom vermelho, prendi o cabelo e fui com a cabeça erguida. A sala do fórum estava cheia. Meus filhos estavam lá, com os seus advogados caros, de ternos bem passados e cara de paisagem. Mas eu tinha a verdade, e a verdade é uma armadura poderosa. O juiz me fez perguntas diretas, sobre minha rotina, minha saúde, meus hábitos, e eu respondi uma a uma com calma, firmeza e até com um toque de ironia. A senhora sabe por que está aqui? Sei sim, doutor. Porque meus filhos querem minha casa mais do que querem minha presença. Foi a frase que ecoou pela sala. A psicóloga indicada pelo tribunal confirmou que eu estava em plena capacidade mental. E o médico que assinou o laudo falso sumiu. Não apareceu. Nem advogado mandou. No fim da audiência, o juiz bateu o martelo. Curatela anulada. Plena capacidade reconhecida. Ação de interdição arquivada. E eu ali, finalmente livre, finalmente ouvida. Mas ainda havia muito a ser feito. E a parte mais difícil ainda estava por vir. Decidir o que fazer com os filhos que tentaram me apagar da própria vida. Saí daquele fórum me sentindo mais leve, como se tivessem tirado um peso de cima do meu peito, que me esmagava havia meses. Mas era um alívio misturado com uma dor profunda. Porque, apesar da vitória, do reconhecimento da justiça e do apoio de tanta gente, o que mais doía era saber que aquela batalha foi contra os meus próprios filhos. Você cria um filho com todo o amor do mundo. Cuida, alimenta, se sacrifica. Deixa de comprar roupa para si para comprar material da escola. Passa noites em claro com febre. Sustenta na faculdade. Dá colo quando o mundo bate. E aí, um dia ele te chama de incapaz, te prende, te silencia, te troca por papel. De vez em quando eu ainda me pegava olhando uma foto antiga deles no álbum da estante. Roberto de uniforme da escola, Marinalva sorrindo com os 2 dentinhos da frente faltando, e me perguntava, onde foi que eu errei? Mas Vera sempre me interrompia nesses momentos. Você não errou, Iracema. Eles é que se perderam. E a senhora ainda tá aqui, viva, forte, lúcida, e com tempo de recomeçar. Ela tinha razão. Com a justiça feita, comecei a reorganizar minha vida. A casa voltou a ser minha de verdade. Mandei consertar o que tinham quebrado, recuperei minha cristaleira e, pasme, até encontrei minha caixinha de lembranças, escondida num fundo falso do armário, empurrada atrás de umas caixas de papelão. Quando abri e vi as fotos, os bilhetes do meu marido, os recortes da vida, chorei. Era como se minha identidade tivesse sido devolvida. Doutora Helenice, sempre diligente, seguiu com a ação de indenização. O processo agora era outro, reparação por danos morais e materiais. E os filhos, já expostos publicamente, tentavam a todo custo fazer acordos, evitar a condenação. Vieram com conversa mansa, com pedidos de conciliação. Disseram que podíamos resolver em família. Mas eu aprendi. Aprendi com dor, com traição, com abandono. Recusei todas as propostas. Disse que quem quis resolver em cartório, agora que resolvesse na justiça. Enquanto o processo corria, decidi fazer algo simbólico. Algo que, para mim, significava uma libertação. Reformei completamente meu quarto. Troquei cama, cortinas, armário. Mandei pintar de lilás, minha cor favorita. E pus na parede uma foto minha, sorrindo, tirada na pracinha com Vera e a turma do crochê. Era um jeito de marcar que aquele espaço, aquele lar, agora era só meu. Mas a maior reviravolta ainda estava por vir. Num domingo à tarde, enquanto tomava um café com Vera e a filha dela, recebi uma mensagem no celular. Era um número desconhecido. Quando abri, vi um texto curto, sem assinatura. Desculpa, vó. Eu soube de tudo. Tô com vergonha. Posso te visitar? Era minha neta, filha da Marinalva, a última pessoa que eu imaginava que me procuraria. Uma moça jovem, que eu vi crescer, que tinha sumido junto com a mãe na época da internação. Ela agora queria falar comigo. Meu coração bateu forte. Era como um sopro de esperança
em meio a tanto desencanto. E ali comecei a pensar, será que no meio daquele lamaçal de mágoas, ainda existia alguma semente boa esperando para florescer? Ela chegou no dia seguinte. Era fim de tarde, o céu meio alaranjado, e eu já estava com a chaleira no fogo, quando escutei as batidas na porta. Quando abri, vi aquela moça parada no portão com os olhos marejados. Era a Bianca, filha da Marinalva. Ela estava diferente, mais magra, cabelo preso de qualquer jeito, um olhar de quem já carregava mais dor do que devia para a idade que tinha. "Oi, vó", disse baixinho. Eu só olhei para ela por uns segundos. Podia ter virado as costas. Podia ter dito que ela não era mais bem-vinda, que escolheu sumir quando eu mais precisei. Mas alguma coisa dentro de mim ainda queria acreditar. "Entra, o café tá passando." Ela entrou devagar, como quem pisa num lugar sagrado. Sentou na mesma cadeira que a mãe dela usava quando era menina. E por um tempo, a gente ficou ali, em silêncio, só ouvindo aquele barulhinho do café pingando no coador. Foi ela quem começou a falar. "Eu não sabia, vó. De verdade. A mãe disse que a senhora estava doente, que não reconhecia mais ninguém, que era perigoso deixar a senhora sozinha. Ela falou que era o melhor para todo mundo." "E você acreditou?" Perguntei sem raiva, mas com firmeza. Ela abaixou a cabeça. Eu era covarde. Tinha medo de bater de frente com ela, de ir atrás da verdade. E quando vi a reportagem, eu quase desmaiei. Eu chorei tanto. "Vó, eu sinto muito. A senhora não merecia nada daquilo." Me deu um nó na garganta. Aquelas palavras eram tudo o que eu esperei ouvir dos meus filhos. E nunca ouvi. Ela continuou. "Eu queria te pedir perdão. E, se deixar, queria voltar a te visitar. Cuidar da senhora como a senhora cuidou de mim quando eu era pequena. Eu lembro, viu? Da senhora me levando na escola, da senhora fazendo pão caseiro, da sua mão quentinha quando eu dormia no seu colo." Eu não aguentei. As lágrimas vieram. Levantei, fui até ela e abracei. Um abraço apertado, chorado, daqueles que não precisam de mais palavra nenhuma. Naquela noite, a casa teve outro ar. Bianca ficou para jantar. Vera chegou com uma torta. E a gente riu pela primeira vez em muito tempo. A jovem me ajudou a lavar a louça. Perguntou das minhas plantas. Contou que estava fazendo um curso de enfermagem. Disse que se inspirava em mim, que queria ajudar gente idosa. E eu senti que ali nascia uma nova chance. Mas não confundi as coisas. Ela não substituía o que a mãe dela fez. E eu não ia apagar da memória o que vivi. Mas também aprendi que guardar mágoa demais só machuca a gente por dentro. E se a vida me deu mais essa oportunidade, eu ia agarrar com fé. Os meses foram passando. O processo seguia na justiça. Mas agora com a Bianca como minha testemunha. Ela entregou conversas, prints de mensagens, até gravações que tinha no celular. Coisas que ajudaram a comprovar ainda mais o golpe. Foi um golpe sim, frio, calculado e cruel. Mas foi também uma lição. Uma lição sobre quem realmente está com a gente. Sobre como a ganância pode corroer laços de sangue. E sobre como o amor, mesmo ferido, ainda pode renascer. Mas ainda faltava o último capítulo dessa história. E esse, meu filho, foi o mais surpreendente de todos. Aquela tarde chuvosa, eu nunca mais vou esquecer. Estava sentada na poltrona da sala, enrolada num chale que a Vera tinha me dado de presente no meu último aniversário. A chuva batia leve na janela e a Bianca lia um livro em voz alta para mim. Uma dessas histórias antigas que falam de fé, superação e justiça. Tinha virado um hábito nosso. Ela vinha 3 vezes por semana, me ajudava com o mercado, me acompanhava ao médico, ria das minhas piadas velhas e, mais importante, me fazia companhia. Foi nesse dia que o telefone tocou. Atendi com a voz tranquila, achando que era a doutora Helenice com alguma novidade do processo. Mas não. Do outro lado da linha, escutei uma voz que me gelou o sangue. "Mãe, sou eu, o Roberto." Fiquei muda por alguns segundos. Bianca percebeu e parou a leitura. Eu levantei devagar, fui até a cozinha e encostei a porta. "O que você quer?" Perguntei fria. Eu soube que a senhora tá bem. Eu vi na televisão, li nos jornais. Eu tô com saudade.
Quase engasguei. Saudade? Ele teve a cara de pau de dizer isso? Roberto, você tem ideia do que fez comigo? Eu sei. E eu tô arrependido. Muito. Mas eu tava desesperado. Os negócios deram errado. Eu tava afundado em dívida. A casa era a única coisa que podia salvar tudo. Então você me vendeu. Como se eu fosse uma mercadoria. Silêncio do outro lado. Eu errei, mãe. Mas será que um dia a senhora pode me perdoar? Eu respirei fundo. O que eu queria dizer mesmo era que ele não merecia nem meu silêncio. Mas havia algo dentro de mim que também precisava ser ouvido. Perdão, Roberto. Não é algo que a gente dá como se fosse um presente. É algo que a gente constrói. Com atitudes. Com reparação. E você ainda não começou a fazer isso. Ele chorou. Ou pelo menos fingiu chorar. Disse que queria conversar pessoalmente. Que podia me visitar. Não. Não agora. Talvez um dia. Quando eu sentir que você não tá aqui só por medo de ser punido. Desliguei. Naquela noite fui pra cama pensando. Será que um dia eu conseguiria olhar pra ele e não sentir aquela dor? A traição mais cruel é a que vem de quem a gente protegeu com o próprio corpo. Mas também entendi ali que eu não era a mesma Iracema que entrou naquela clínica meses atrás. Eu era mais forte, mais firme, mais inteira. O processo naquela altura já estava em fase final. A juíza já tinha decidido. Roberto e Marinalva foram responsabilizados por fraude documental, tentativa de apropriação indevida de bens e danos morais. Foram condenados a pagar uma indenização considerável, valor que, segundo a doutora Helenice, poderia garantir minha tranquilidade pelo resto da vida. Mas o que me trouxe verdadeira paz não foi o dinheiro. Foi o fato de ter voltado para mim, de ter recuperado minha voz, minha história, meu lar e, acima de tudo, de ter entendido que laço de sangue não vale nada se não vier acompanhado de respeito. Hoje minha casa tem cheiro de bolo de fubá, som de risada sincera, visita de vizinhos e o carinho da Bianca, que virou uma neta mais verdadeira do que muita filha por aí. E quando alguém me pergunta como eu sobrevivi, eu respondo: sobrevivi porque nunca deixei que me convencessem de que eu era louca. E porque tive ao meu lado gente que me enxergou quando até meus filhos tentaram me apagar. Mas ainda tem mais um trecho dessa história. Com o fim do processo, tudo parecia estar, enfim, no lugar. Meus direitos garantidos, minha casa protegida, meus algozes responsabilizados. Mas a vida, essa danada, nunca para de girar. E quando a gente menos espera, ela joga mais uma peça no tabuleiro. Às vezes para testar a gente, às vezes para mostrar que ainda tem mais a dizer. E foi o que aconteceu comigo. Um mês depois da decisão judicial, recebi uma carta. Daquelas antigas, escritas à mão, envelope bege, letra redondinha. Quando abri, levei um tempo para entender. Era de uma mulher chamada Dalvina, que dizia ser irmã do meu marido. Eu fiquei confusa. Conheci só uma irmã dele, a Benedita, que faleceu nos anos 90. Mas essa Dalvina dizia que era mais nova, filha de outro casamento do pai dele, e que morava no interior de Minas. E o que ela contava na carta me deixou sem chão. Ela dizia que meu marido havia deixado um terreno em seu nome, mas que no testamento tinha deixado registrado que aquele pedaço de terra, na verdade, era para mim. Um terreno pequeno, mas com nascente, árvores frutíferas e uma casinha abandonada. Fiquei desconfiada, claro. Com tudo que já tinha passado, aprendi a não acreditar fácil. Mas mostrei a carta para a doutora Helenice, que investigou, confirmou a existência do terreno e que realmente estava em nome da tal Dalvina. Marcamos um encontro. Ela veio de longe, de ônibus, com um saquinho de pão de queijo e uma humildade que me emocionou. Conversamos por horas. Ela não queria confusão, não queria herança, só queria me conhecer e cumprir o desejo do irmão dela. Fomos juntas até o terreno. Quando vi o lugar, meu coração se encheu de uma paz que eu não sentia há muito tempo. A casa era velha, com pintura descascando, janelas empenadas, mas tinha um cheiro de lembrança, de raiz, de passado limpo. Ao fundo, um pequeno córrego cortava a propriedade, e ali, debaixo de uma mangueira, senti como se meu marido tivesse me deixado um recado. Como se dissesse:
Você venceu, minha velha. Isso aqui é só pra você. Voltei pra casa e contei tudo pra Vera e Bianca. E foi a neta quem deu a ideia. Vó, por que a gente não reforma essa casinha e transforma ela num refúgio para mulheres que passaram por coisas parecidas com a sua? Eu gelei. Aquilo fazia sentido. Um lugar de acolhimento, de escuta, de recomeço. E ali começou um novo capítulo. Batizei o espaço de Casa da Memória Viva. Com a ajuda de doações e de voluntários, reformamos o espaço. Fizemos um jardim, uma cozinha coletiva, quartos simples e aconchegantes. E toda semana, abrimos as portas para mulheres idosas que foram esquecidas, exploradas ou isoladas pelas famílias. Elas vinham contar suas histórias. Muitas choravam pela primeira vez em anos. Outras apenas ouviam, mas todas se sentiam vistas. E foi ali, entre aquelas paredes de reboco novo, que eu entendi o verdadeiro sentido de tudo que passei. Se eu não tivesse sido internada, enganada, roubada, humilhada, talvez nunca tivesse descoberto a força que existia dentro de mim. E muito menos teria encontrado esse novo propósito, dar voz a quem foi silenciada. Hoje sou chamada de Dona Iracema da Casa Viva. Voltei a sorrir com o coração leve. E cada vez que uma nova senhora cruza aquele portão com os olhos cheios de medo, eu me aproximo, seguro sua mão e digo: eu sei, eu também passei por isso, e você não está sozinha. A Casa da Memória Viva se tornou para mim mais do que um refúgio, virou minha missão. Nunca imaginei que aos 74 anos estaria criando um espaço como aquele, coordenando doações, organizando grupos de apoio, participando até de palestras. Mas ali, naquele chão que era um presente do meu passado, eu reconstruía o futuro de muita gente que, como eu, já tinha sido deixada de lado. Cada mulher que passava por ali carregava um pedaço da minha história. A Dona Áurea, que teve as economias desviadas pelos sobrinhos. A Dona Niceia, que ficou trancada num quarto por meses até ser resgatada pela vizinha. A Benedita, que perdeu a casa porque assinou documentos sem saber o que estava fazendo. O que a gente vivia não era exceção. Era um padrão triste e repetido. E quanto mais eu escutava, mais entendia que o que meus filhos fizeram comigo era só a ponta de um iceberg gigante chamado descaso. Foi num desses encontros que recebi uma visita inesperada. A Marinalva. Ela chegou com os olhos baixos, segurando uma caixa de sapato. A Bianca a acompanhava, mas ficou de fora, como se desse à mãe o espaço necessário para enfrentar a vergonha. Mãe, ela começou com a voz trêmula. Eu vim te pedir perdão. De verdade. Eu sei que não tenho o direito de estar aqui, mas eu precisava tentar. Fiquei parada por um instante, observando aquele rosto que eu conhecia desde bebê. Vi rugas novas, um olhar cansado, um arrependimento que parecia genuíno. O que você trouxe aí? Perguntei sem me aproximar. Ela abriu a caixa. Lá dentro estavam minhas bijuterias antigas, o álbum de casamento que eu achava que tinha perdido e uma agenda rasgada com anotações da época em que eu trabalhava como professora. Eram pedaços meus, pedaços que ela podia ter jogado fora, mas que, por algum motivo, guardou. Ela disse que tinha escondido quando o Roberto quis se livrar de tudo. Não teve coragem de jogar fora. Sentei devagar numa das cadeiras do pátio da casa. Mandei ela sentar também. E disse: você sabe o que me doeu mais, Marinalva? Não foi a traição, foi o silêncio. O jeito como você assistiu tudo acontecer sem mover um dedo. Ela começou a chorar. Tentou falar, mas se embolou nas próprias lágrimas. Eu não chorei. Eu já tinha chorado tudo o que precisava. Mãe, eu fui covarde. Eu me deixei levar. Achei que o Roberto estava certo, que era o melhor. Eu me enganei. Ficamos ali, por longos minutos, sem dizer nada. Até que eu soltei, quase num sussurro. Perdão, não é palavra que resolve. É atitude. Mas você começou bem-vindo até aqui. Ela levantou a cabeça. Me olhou com esperança. Não abracei. Ainda não era hora. Mas também não mandei embora. Você quer ajudar? Então venha. Toda terça tem grupo. Quarta é dia de triagem com as senhoras novas. Mostre com suas mãos o que sua boca tá tentando consertar. E ela topou. Começou vindo discretamente. Lavava a louça. Organizava as doações.
Cuidava do jardim. As outras mulheres nem sabiam que ela era minha filha. Ela não dizia, e eu também não. Era como se estivesse cumprindo um caminho silencioso de arrependimento. E talvez fosse. O Roberto nunca mais deu as caras. Segundo a advogada, ele vendeu o carro, fechou a empresa e foi morar com uma nova mulher em outra cidade. Sumiu. E, honestamente, nem senti falta. A vida seguiu. Simples, mas cheia de sentido. E sabe, às vezes eu penso que se tudo isso não tivesse acontecido, eu teria envelhecido na solidão, esperando visitas que não viriam, vivendo de lembrança. Mas não, a dor me empurrou para um novo começo. Um recomeço cheio de propósito. Hoje, quando me deito na rede da varanda da Casa Viva e olho o céu de fim de tarde, eu fecho os olhos e agradeço pela coragem que brotou da dor, pela neta que virou filha, pela amiga que virou irmã, pela voz que eu recuperei quando quiseram me calar. A Casa da Memória Viva foi crescendo como um jardim bem cuidado. Ganhamos doações de gente que viu minha história na televisão, apoio de pequenas empresas da cidade e até visitas de estudantes de psicologia e serviço social que vinham ouvir as histórias das mulheres, aprender com a vivência delas, com a dor e com a resistência de quem foi esquecida e ainda assim não se apagou. Mas o que mais me emocionava eram os reencontros. Teve um dia que a dona Cecília, que morava ali perto, apareceu na casa com uma senhora que parecia assustada, tremendo feito vara verde. Essa aqui é a dona Terezinha. Os netos trancaram ela no quartinho dos fundos da casa e disseram que ela estava doida. Ela passou semanas só com um pão e um copo de água por dia. Fugiu hoje de manhã. Aquilo me doeu fundo, como se fosse comigo. Dei um jeito de acomodar a dona Terezinha num dos quartos da casa, preparei um chá com bolacha e sentei com ela no jardim. Ela chorou tanto que molhou o avental, mas no fim, sorriu. Nunca pensei que alguém fosse me ouvir de novo, disse baixinho. Foi aí que percebi. O que a gente fazia ali ia além da acolhida. A gente devolvia a existência, resgate, nome. O tempo foi passando, e com ele, algumas cicatrizes foram deixando de arder. Eu ainda não tinha um relacionamento normal com a Marinalva, mas a presença dela ali na casa, ajudando, ouvindo calada, respeitando os espaços, já era muito. E quando ela começou a conversar com as outras senhoras, a ajudar nas atividades, a buscar cursos sobre envelhecimento e direitos da terceira idade, eu soube que no fundo ela estava tentando recomeçar também. Tudo estava indo muito bem, até que numa manhã qualquer, enquanto regava as plantas do pátio, vi um carro estacionar do outro lado da rua. Era um modelo simples, mas reconheci de longe a silhueta de quem desceu. Roberto. Fazia quase um ano que ele tinha sumido. Não mandou mensagem, não tentou contato, não apareceu no processo mais nenhuma vez. A última notícia que tive foi de que ele tinha ido para uma cidade no interior. E agora estava ali, parado, com os braços cruzados, olhando para mim como quem ensaia coragem. Bianca, que estava varrendo a calçada, ficou tensa. Vó, quer que eu chame a Vera? Não, deixa. Eu vou lá. Fui até o portão com o coração batendo mais rápido. Ele me olhou com um misto de vergonha e esperança. Estava mais magro, o cabelo ralo, a barba mal feita. Mãe, eu soube da casa, do projeto. Eu precisava ver com meus próprios olhos. E agora viu. Pode voltar para o seu caminho, eu disse. Ele engoliu seco, ficou ali parado como quem procura palavras no bolso. Mãe, eu perdi tudo. Empresa, carro, até minha dignidade. E eu sei que mereço. Mas eu tô cansado de fugir. Tô cansado de fingir que nada aconteceu. E o que quer agora? Que eu te abrace? Que te leve pra dentro e finja que a gente é uma família feliz? Não. Eu sei que não tenho mais esse direito. Eu precisava te ver. Saber que a senhora tá bem. Saber que a senhora me venceu. Aquilo me pegou. Porque ele disse aquilo com os olhos vermelhos, com a voz fraca, sem máscara. Você quer saber se eu tô bem, Roberto? Eu tô viva. Eu soube me levantar. Não por sua causa, mas apesar de você. Ele abaixou a cabeça. Estava derrotado, mas, pela primeira vez, parecia humano. Eu não quero nada da senhora.
Não quero dinheiro nem perdão. Só queria dizer que se um dia a senhora achar que eu posso fazer algo, qualquer coisa, eu tô aqui. A gente colhe o que planta, filho. Você vai ter que esperar muito. E plantar melhor dessa vez. Ele assentiu, virou e voltou pro carro. Vi ele se afastando pelo retrovisor, diminuindo até sumir na esquina. E por mais que aquilo doesse, por mais que tivesse deixado um gosto amargo na garganta, eu senti um certo alívio, porque agora, pela primeira vez, eu tinha o controle da minha história. À noite, Bianca fez canjica, Vera trouxe pão de queijo, e a casa ficou cheia de gente. Gente boa, gente verdadeira, gente que mesmo sem laço de sangue, me amava de verdade. Ali, deitada na rede depois do jantar, eu percebi que tinha vencido. Não por ter vencido uma batalha judicial, mas porque, depois de tudo, eu ainda sabia amar, ainda sabia confiar, ainda sabia cuidar de mim e dos outros. E isso, ninguém nunca mais vai me tirar. Os dias passaram e, mesmo com a visita do Roberto ainda latejando em algum canto da minha mente, resolvi não carregar mais aquilo. Guardei numa gaveta da alma onde ficam as coisas que a gente escolhe não alimentar. Não por fraqueza, mas por sobrevivência. A verdade é que eu não queria mais viver em função da mágoa. Eu já tinha dado conta de transformar dor em força, abandono em propósito, e agora era a hora de colher. A Casa da Memória Viva florescia. Um grupo de bordado começou a se reunir às sextas. Vera virou coordenadora oficial das atividades da horta. Bianca cuidava do setor administrativo como uma verdadeira profissional. E a Marinalva, que ainda andava com cautela, sem tentar forçar intimidade, passou a dar oficinas sobre direitos do idoso, com a ajuda de uma advogada parceira. Ela estava tentando, e isso eu não podia negar. Com o tempo, a casa virou abrigo oficial reconhecido pelo município. Recebemos ajuda, conseguimos ampliar os quartos, criamos um pequeno centro de convivência com direito à sala de leitura, música e terapia ocupacional. O que antes era só um espaço improvisado, virou um verdadeiro lar. Mas no meio de tanta conquista, às vezes, o coração ainda apertava. E foi numa dessas noites em que o silêncio pesa mais que o travesseiro, que ouvi a campainha tocar. Era quase 10 da noite. Fui até a janela e vi a Marinalva do lado de fora, chorando. Abri o portão. Ela entrou devagar, como se pisasse em cacos. Mãe, o Roberto sofreu um infarto. Tá no hospital, em estado grave. Meu peito gelou. Não pelo homem que tentou me apagar, mas pela criança que um dia dormiu no meu colo. Quer que eu vá? Ele me pediu para chamar a senhora. Ele não para de repetir o nome da senhora desde que chegou. Tá com medo. Tá fraco. Respirei fundo. Olhei o céu e tomei minha decisão. No dia seguinte fui até o hospital. Entrei no quarto e vi um homem que não era mais o Roberto que me desafiava de terno e gravata. Era um corpo cansado, derrotado, com os olhos fundos de quem perdeu tudo, menos o remorso. Quando me viu, chorou. Chorou como criança. Mãe, eu fui um monstro. Foi. Eu tentei te destruir. Tentou. E mesmo assim, a senhora veio? Vim, porque ainda sou sua mãe. E não vim para perdoar. Vim para você saber que, apesar de tudo, eu tô viva. E mais forte do que nunca. Ficamos em silêncio. E ele chorou mais. Pediu perdão. Eu não disse que o perdoava. Mas fiquei ali. Sentei ao lado da cama. Segurei a mão dele. Porque, às vezes, a presença diz mais do que as palavras. Ele sobreviveu. E depois disso, desapareceu de novo. Mandou uma ou outra mensagem. Mas não insisti. O que tinha que ser dito foi. O que tinha que ser sentido foi sentido. E o resto, a vida resolve. Na casa seguimos firmes. Recebemos novas moradoras. Ajudamos a reintegrar idosas com suas famílias. Fizemos parcerias com ONGs, igrejas e até um grupo de advogados voluntários. A Bianca se formou em enfermagem. E a Vera? Bem, a Vera virou parte da minha alma. Se um dia ela for embora, leva metade do meu coração com ela. Agora, quando me perguntam como tenho forças para seguir, eu sorrio e respondo: porque eu renasci. E quem renasce não tem mais medo de morrer. Hoje, quando acordo e olho ao redor, eu vejo algo que vai muito além das paredes de uma casa. Eu vejo memórias vivas.
Vejo histórias que resistiram. Vejo olhos que voltaram a brilhar depois de tanto tempo apagados pela solidão e pelo descaso. Minha rotina mudou. Já não sou mais apenas Iracema, a senhora que passou pelo inferno nas mãos dos próprios filhos. Agora sou conselheira, costureira de almas, ouvinte de vozes que o mundo ignorou. Gente de tudo quanto é canto me escreve, me visita, me abraça como se fosse da família. E, de um jeito ou de outro, eu sou. Às vezes me perguntam se eu voltaria atrás, se mudaria o que vivi. E por mais duro que seja dizer isso, a resposta é não. Porque foi no fundo do poço que eu descobri que dava para cavar um túnel e sair do outro lado. A Casa da Memória Viva hoje tem fila de espera. A gente acolhe, orienta, reergue. E tudo isso começou com uma tentativa de silenciar uma mulher que eles acharam que já tinha vivido demais, que já não servia para nada, que podia ser descartada. Mas erraram feio, porque foi justamente nessa fase da vida, quando o cabelo fica branco, os ossos rangem e o mundo insiste em achar que a gente não tem mais utilidade, que eu me tornei mais forte, mais necessária e mais viva do que nunca. Marinalva continua firme na casa, ajudando discretamente, sem forçar vínculos, mas demonstrando com cada gesto que entendeu a gravidade do que fez. O Roberto vive mandando mensagem em datas comemorativas. Feliz aniversário, mãe. Feliz Natal. Bom dia, tô pensando na senhora. Eu agradeço, respondo com educação. Mas a intimidade que ele destruiu não se reconstrói com palavras. Talvez o tempo cure. Talvez não. E tudo bem. Hoje gosto de sentar na varanda com um pano de prato no colo, enquanto ouço a conversa das outras senhoras na cozinha. Às vezes uma delas vem e senta do meu lado, segura minha mão e diz: "Obrigada, Iracema, por não ter desistido, por ter aberto essa porta para nós." E aí eu percebo o tamanho do que construímos aqui. Não com dinheiro, não com fama, mas com verdade. Porque a gente pode perder,